assim: Samuel disse a todo o Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Quem lembra que Samuel foi entregue pela sua mãe Ana na casa do Senhor, quando ainda era criança? Quem lembra disso? Ela levou o menino porque ela fez um voto com Deus, né? E toda pessoa que tem juízo cumpre o seu voto, amém? E ela entregou ali aquela criança para servir ao Senhor em tempo integral, para viver na casa de Deus como sacerdote. E Samuel está aqui já no final da sua vida, serviu a Deus durante toda a sua vida, teve uma história linda, né, de um caráter irrepreensível, homem de palavra, homem de Deus, que foi usado poderosamente por Deus. E aparece Samuel aqui dizendo: olha, eu servi ao Senhor, fiz o que vocês pediram, instruí vocês, mas agora eu estou no final da vida. Homem de cabelos brancos, já estou velho, aqui estou. Verso 3, aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou explorei, ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Verso 4. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. Diga glória a Deus. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados, diga os seus antepassados, do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Versículo 8. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Diga misericórdia. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, seu Deus, fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Verso 14. Se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, seu Deus, tudo irá bem a vocês. Diga amém.
Todavia, se vocês desobedecerem, diga desobedecerem, ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês, da mesma forma que se opôs aos seus antepassados. Agora preparem-se para ver este grande feito, que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Verso 19. Todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Amém? Aleluia. Nós somos pecadores desde quando fomos gerados. Você sabia disso? A Bíblia diz em Salmo, capítulo 51, verso 5: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, nenhum de nós, eu ouso dizer isso, posso estar errado, não nascemos naquela casa de Salmo 112, onde tínhamos um íntegro, justo, homem de Deus, temente a Deus, que honrava a Deus, que tinham filhos poderosos na terra. A maioria de nós não fomos criados em um lar assim, sim ou não? A grande maioria. Então nós já nascemos em um contexto de conflito, confusão, disputa, palavrão, pecado, sim ou não? A maioria de nós. Então nós já nascemos em um contexto assim, ou seja, pecadores por natureza. Todos nós, desde Adão, na verdade, né? O pecado está entranhado no meio do povo. É verdade ou não é isso? Já está ali conosco. O povo de Israel não era diferente. Aqui Deus estava falando com outra geração. Deus já tinha usado lá Moisés e Arão para tirar o povo lá do Egito. E o Egito simboliza o quê? Pecado, escravidão, distanciamento de Deus. Era assim que o povo de Israel vivia, em uma terra subjugado como escravos. E aí Deus levanta Moisés, Arão, né, que trava uma batalha lá com o rei do Egito, ele não querendo liberar o povo, não querendo libertar o povo, não querendo abrir mão do povo, e está ali o profeta de Deus, homem de Deus, intercedendo, enfrentando aquele rei, dizendo para ele: olha, libera o povo de Deus, libera o povo de Deus, não vai ficar ruim para você. E ali intercede pelo povo, o povo sai da escravidão, sim ou não? É liberto lá do Egito, mas no caminho até a terra prometida, onde Deus tinha dado a eles como destino. Vocês vão sair daí, vocês vão para um lugar muito melhor, porque quando Deus nos tira da escravidão, Ele tem algo muito melhor para a nossa vida. Amém? E todos nós viemos de lá. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Todos nós. Mas durante essa trajetória, a gente começa a se enrolar, se atrapalhar. Deus tirou todos lá do Egito, todos, sem exceção. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Deus não quer ver você perecendo, nem a mim. Deus não quer nos ver sofrendo. Amém? Por isso Deus coloca sobre nós, primeiro entrega Jesus na cruz do Calvário, para apagar os nossos pecados, e coloca sobre nós
um sacerdote, diga um sacerdote. Diga um profeta, para nos instruir, para nos mostrar o caminho. Então o Egito é escravidão, pecado, distanciamento de Deus, longe de Deus. E o povo já tinha um exemplo do resultado da desobediência dos antepassados. Eles morreram todos no deserto. Morreram. E aqui já é uma outra geração, onde Deus estabeleceu como profeta Samuel, para instruir o povo, para aconselhar o povo, para interceder pelo povo. E aí Samuel está conversando com ele, dizendo: olha, vocês lembram dos seus antepassados? Aonde Deus usou a vida lá do profeta, tirou eles do Egito, trouxe eles para viver uma nova vida. Verso 9 diz assim: seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Assim como Israel foi tirado do Egito, eu e você fomos tirados do Egito. Nós saímos do Egito, diga glória a Deus. Deixamos aquele lugar de escravidão. Olha o que diz aqui em Tito, capítulo 3, verso 3. Se você tiver Bíblia, abra aí e acompanhe. Tito 3, a partir do verso 3. Está escrito assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Houve ou não houve esse tempo? Sim ou não? Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Era assim ou não era que nós vivíamos? Claro que sim. Paixões e prazeres dominavam a nossa vida. Nós nos movíamos por paixões e por prazeres. Era assim que todos nós vivíamos. E nós colhemos várias consequências por isso. Sim ou não? Sim. Continuando. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, diga, por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar, não precisa repetir agora. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém? Em breve Jesus vai aparecer. Amém? Todo olho verá. Amém ou não amém? Amém? Mas como é que essa igreja vai subir? A igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja que obedece, a igreja que ouve a voz de Deus, que segue as instruções de Deus, que pratica a palavra de Deus. É essa igreja que ele vai vir buscar. E sabe o que está acontecendo? Ele está nos dando tempo, diga, está dando tempo. Diga, ele está nos dando tempo para aprender a obedecer. Amém? Voltando aqui para 1 Samuel. Eles clamaram ao Senhor dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a Ti. Mais uma vez o povo pedindo. Mais uma vez o povo diante do sacerdote, do profeta: por favor, nos liberte mais uma vez. Porque a Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. Toda vez que nós pecamos, nós nos tornamos de novo escravos.
Diga misericórdia. Mas espera aí, Jesus não nos libertou? Jesus nos libertou. Agora existe um preço para ser livre. Jesus pagou o preço na cruz. Amém? E qual o preço que nós devemos pagar, já que ele pagou? O preço da obediência. Amém? O preço da obediência. Então, o povo já sabia do resultado da desobediência. Quem aqui sabe da vida do seu pai e da sua mãe? Alguma coisa da vida do seu pai e da sua mãe? Quem sabe? Todos nós. Nós conhecemos os nossos antepassados. Sim ou não? Nós sabemos quem é a nossa mãe. Sabemos quem é o nosso pai. Eu nem fui criado pelo meu pai. Vi ele uma vez, mas eu sei alguma coisa da vida dele. É ou não é? Quando a gente quer saber algo, a gente sabe. Quem foram os nossos pais, como eles viveram, em quem eles creram. Nós conhecemos. Então o povo já tinha o resultado da desobediência dos seus antepassados. Já viram que sofreram, apanharam, foram escravos, foram oprimidos, não prosperaram. Não entraram na terra prometida que Deus preparou para eles. Não tomaram posse. Ou seja, não viveram bem. Amém? Põe na tela aqui o tema de hoje que eu nem vi. Não sei se vocês já viram. Também não? Eu jurava que já estava aí. Perdão. O segredo para viver bem: obedecer à ordem do Senhor e às instruções do profeta. Amém? Quem quer viver bem aqui na sua vida, na sua casa, na sua família? Qual é o segredo para viver bem? Obediência. Seguir a ordem do Senhor. Porque Deus tem uma ordem para todos os seus filhos. Existe uma ordem para o povo de Deus. Existe uma ordem para o filho de Deus. Amém? Existem instruções para quem está na casa de Deus. Existe tudo isso. O que é isso? É o amor de Deus para conosco. Tem pessoa que está aí na rua, andando sem direção, sem rumo, não sabe o que vai fazer, não sabe onde vai chegar. Essa pessoa não está cumprindo a ordem de Deus e não tem instruções. Mas você tem. Você tem uma ordem de Deus e uma instrução do profeta. Todos que frequentam uma igreja, que tem uma liderança sobre ele, que tem pastores sobre ele, tem uma instrução. E aonde é que está o segredo para viver bem? Seguir a instrução. Amém? É esse o segredo. Assim também acontece nos dias de hoje. Nós sabemos qual é o resultado da desobediência, sim ou não? Sim. É muito fácil ser feliz. É fácil. É só você aprender com o erro do outro. Porque todo dia nós erramos e alguém erra do nosso lado. É ou não é? Algum amigo vacilou, fez uma coisa lá que não deveria, está colhendo por isso. Alguém na nossa casa fez o que não deveria, não está vivendo bem. Sim ou não? Os nossos pais tiveram atitudes erradas e sofreram consequências por isso. Sim ou não, igreja? Sim. Todo mundo. Ou seja, nós estamos vendo com os nossos olhos que a desobediência, ela traz consequência. E por outro lado, a obediência também tem os seus frutos. Só não vai viver bem quem não quiser. Só não vai subir naquele dia quem não quiser. Quem não quis obedecer. Quem não seguiu as instruções, quem não seguiu a direção que Deus deu, quem não ouviu o conselho que o profeta deu. Porque ouvir é até fácil, colocar em prática são poucos. Esse é o motivo porque muita gente não vive bem. A Bíblia é muito clara, não tem dúvidas.
Ah, não estou entendendo. Presta atenção na palavra. Não deixa nada roubar a tua atenção. Não deixa o sono tirar o que Deus tem para você. Não se preocupa com quem está lá fora, porque você não vai poder fazer nada. O que Deus tem para você, você tem que receber. Você tem que buscar. Você tem que abraçar. Somos nós. Amém? Deus já fez tudo por nós, já entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Já derramou o sangue dele. Continuando, versículo 20. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará. Diga amém. Pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Diga amém. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Considere as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Diga misericórdia. Infelizmente isso é uma realidade. Tem muitas pessoas que têm a instrução de Deus, que conhecem o caminho de Deus, que tem instrução, que tem alguém aconselhando, mas acaba destruindo a sua própria vida. Porque não é Deus que vai destruir. Quando o profeta diz, olha, vocês serão destruídos, Deus não destrói ninguém, irmãos. Deus é amor. Pelo contrário, Ele destruiu o filho dele, por causa de mim e por causa de você. Entregou o filho dele na cruz, por nós. Quando o profeta diz, olha, se vocês não obedecerem, serão destruídos, é porque as nossas atitudes de desobediência acabam com a nossa vida. Alguém aqui já pecou, já desobedeceu além de mim? O que você colheu? Bênção? Nós sabemos ou não sabemos o resultado? Sim. Nós temos exemplos ou não tem todo dia ao nosso redor? Temos. Quantas noites você sofreu? E eu também. Quantos dias de angústia você viveu? E eu também. Quantas vezes você quebrou a cara? E eu também, por causa da desobediência. É verdade ou mentira, igreja? Verdade. Todo mundo que está aqui sabe disso. Será que nós vamos continuar desobedecendo a Deus? Endurecendo o coração para Deus, duvidando do poder de Deus, desacreditando das palavras, das promessas de Deus para nós? Porque o Evangelho não é apenas se reunir nesse lugar maravilhoso e celebrar a Deus, cantar canções maravilhosas, se relacionar com os irmãos, estar com boas pessoas, não é só isso. Deus honra aqueles que o honram. O nosso Pai Celestial que nos ama, que tem prazer em nos abençoar, Ele abençoa quem obedece. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Não, esses aqui não, feinho. Só os bonitinhos. Estão bonitos hoje, hein? Deus não faz essas coisas. Esse aqui sim, legalzinho. Gostei. Eita, esse aqui não. Esse aqui não. Deus não trabalha assim. Esse aqui sim, 10 anos na igreja. 10 anos comigo, merece. Esse aqui, 6 meses ainda não. Chegou agora. Deus não trabalha assim, irmãos. Deus se move pela sua palavra. Amém? Se obedeceu, vai receber bênção. Desobedeceu, infelizmente, meu filho, não posso te abençoar, porque você está me impedindo. Sabia? Deus tem prazer em abençoar. Ele está dizendo aqui, todavia, se insistirem,
Porque quando um cristão está em desobediência é porque está insistindo. É ou não é? Verdade. Uma coisa é você errar em uma área e aí se conserta e aprende. Outra coisa é permanecer naquele erro. Tem até um ditado que diz que errar é humano, mas permanecer é burrice. Provérbios, brincadeira. É só um ditado, já ia procurar aí na Bíblia, né? Nós precisamos aprender. O povo já sabia dos antepassados. É ou não é? É só nós olhar para a nossa casa mesmo. Poxa, meu pai fez isso, não deu certo não, vou fazer não. É ou não é verdade? Sim, a mamãe foi por ali, olha o que aconteceu. Eu amo a mãe, mas vou seguir esse caminho não. Irmãos, isso é sabedoria. Sim ou não? Sem contar que nós temos que lutar contra algo que vem no nosso DNA, dos nossos antepassados. É ou não é verdade? Quantos de nós, o pai tomava cachaça birita, aí a gente também gostava da branquinha? Verdade. Verdade. Aí o pai mexia com droga, aquela maldição vai querer visitar. Entende? Aí a mãe foi abandonada, não deu certo o casamento, vai querer visitar. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A NVI acaba aí, mas tem outra versão que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para quem obedece. Quem entendeu? Não tem. Está em obediência a Deus? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus está com você. Amém? Continuando. Agora abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel 15. Assim será, irmãos, no dia do arrebatamento. Uns serão arrebatados pelo Senhor, outros ficarão aqui sofrendo. Diga misericórdia. É isso que a Bíblia diz. E naquele grande dia, mas Senhor, eu não sabia. Como não? Você foi instruído. Você ouvia lá na igreja que você frequentava. E não foi uma vez, porque Deus dá muitas chances. Amém? Então, nós lemos, ouvimos, cantamos, aprendemos sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre tudo de Deus. Deus nos tira do Egito, nos tira das drogas, nos tira da bebida, nos tira da mentira, nos tira do meio de pessoas que vai fazer mal para nós. Tira a doença de nós, nos dá saúde, nos dá comida, nos dá pão, nos dá pessoas que nos orientem, que nos instruam, que oram por nós. Deus faz tudo o que nós precisamos. Tudo. Tudo que a gente precisa, Deus já fez. Amém? E se precisar de mais alguma coisa, Deus vai fazer. Quem crê? Deus vai fazer. Eu estou precisando tanto de algo. Se Deus vê que você precisa mesmo, e se você for obediente, Ele vai fazer. Faz ou não faz? Quando eu me converti, eu orava tanto por algo que eu precisava. Tanto. Falei, Senhor, me dá uma esposa. Você quer dar risada de mim? Me dá uma esposa, eu estou sendo sincero. Me dá uma esposa. Deus olhou para mim, está obedecendo, merece. Deus trabalha assim. Talvez a sua necessidade é outra, né? É uma cura, é a sua família, é você, é o seu caráter. Eu não sei como eu faço. Você sabe, essa noite, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor, porque Ele vai te dar. Deus nos revelou as suas ordenanças. Usou a vida de um profeta para nos instruir. 1 Samuel 15, verso 19, diz assim: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag,
o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois, o despojo, e o melhor do que estava consagrado, a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Amém? O que é isso? Obediência, submissão. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus olha desobediência como rebeldia, e Deus vê submissão como idolatria, insubmissão. Ou seja, quando a gente está desobedecendo, irmãos, tem algo muito ruim na nossa vida. E sabe para quê? Para nos destruir. Para destruir tudo que Deus preparou para você, conquistou para você na cruz do Calvário. Toda aquela vitória de Jesus, quantos creem que Jesus morreu na cruz? Amém. Aquilo lá, ele fez por você. Amém? Para que você vivesse bem, para que você fosse feliz, para que a sua família fosse um sucesso, para que os seus famílias fossem poderosos na terra, para que a prosperidade alcançasse a tua vida, a tua casa, para que você fosse livre de tudo que é mal. E aí, quando a pessoa insiste em desobedecer, ou melhor, em fazer do seu jeito, porque foi isso que Saul fez. Você observou a resposta dele? Disse Saul, verso 20, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Matei todo mundo, conforme Deus mandou, mas eu trouxe só um. Trouxe algumas coisas legais para sacrificar a Deus. Samuel falou: acaso Deus tem mais prazer em sacrifício do que em obediência? E aí ele denuncia o pecado que está por trás da desobediência. Porque muitos de nós temos problema com obediência e submissão. Desde a nossa infância, a gente carrega isso. Por isso que é bom papai e mamãe trabalhar o caráter dos filhos, lá na infância. Porque se não te obedece com 3, 4, 5 anos, quando crescer, vai sofrer. É isso que a Bíblia diz. Vai sofrer. E sofre mesmo. Você já sofreu, eu já sofri. Foi ou não foi? Por causa da desobediência. Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Verso 24, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Quem foi que instruiu Saul? E agora? Quem foi que deu as instruções para Saul? A ordem era de Deus. Amém? Põe na tela o tema de novo. A ordem, diga a ordem, era de Deus. E as instruções? Isso. Diga a ordem, era de Deus. Não, pode deixar a tela aí. E as instruções, quem era? Do profeta. Saul identificou aqui o que trouxe mal para a vida dele. O que trouxe ruína para a vida dele. O que destruiu a vida dele.
O que destruiu a vida de Saul? Ele desobedeceu a ordem de Deus e as instruções do seu profeta. Está aqui o segredo para viver bem. Está aqui o segredo do sucesso para todo cristão. Para todo cristão. Deus tem uma ordem para a nossa vida, diga amém. Amém. E Ele tem uma instrução, diga, Ele tem instruções. Através da vida do profeta. Amém. Isso aqui é imutável. Nunca muda. Nunca vai mudar. Daqui 10 anos vai continuar assim. 2000 anos até agora não mudou nada. Amém? E não vai mudar porque é princípio de Deus. Então como é que eu faço para viver bem? Segue as ordenanças de Deus. E fica atento às instruções do profeta. Porque às vezes a gente recebe uma instrução que é algo tão simples. Olha, faz isso. Simples. Mas quem tem sabedoria, faz. Porque sabe que vai ter uma boa colheita. Sabia? Normalmente, quando você aconselha uma pessoa, entra aqui e sai aqui. É ou não é verdade? Todos nós já fizemos isso. Olha, deixa eu te dar um conselho. Faz isso aqui não, faz assim. Ah, tá bom. Depois a pessoa sai e faz tudo diferente. Né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Faz assim. Profeta aconselhando a pessoa. Ela sai, não. Eu acho que é melhor assim. Foi isso que o rei Saul fez. Tinha a ordenança de Deus e tinha a instrução do profeta. O que Saul fez? Do seu jeito. Eu achei melhor trazer isso aqui para sacrificar ao meu Deus. Eu achei que seria melhor fazer desse jeito. E aí que está o erro e o engano. Quando a gente passa por cima das ordenanças e das instruções. E vamos lá, igreja. Para que servem as ordenanças de Deus? Para abençoar a nossa vida. Sim ou não? Por que um profeta vai nos instruir? Porque ele não tem o que fazer? Porque Deus confiou a ele essa autoridade. Quem está entendendo? Não importa quem seja o profeta. Ah, não vou com a cara, o problema é seu. Não é do profeta. Verdade. Porque nós temos isso, temos ou não temos? Sim. Claro que tem. Eu também tenho. Todos nós temos. Só que a gente não tem que viver pelo que a gente acha. Amém? A gente tem que viver pela palavra de Deus. Glória a Deus. Verso 24. Eu pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Saul estava conversando com quem aqui? Com Samuel. Quem chegou lá para ver o que Saul estava aprontando? O profeta Samuel. Ele falou, pequei. Eu não segui a instrução de Deus, a ordenança de Deus, nem a instrução que tu, meu profeta, me passou. E aí o que aconteceu com Saul? Todo mundo conhece a história. Sim ou não? Não vou nem até lá. Volte rapidinho aqui, capítulo 15, verso 3. Capítulo 15 de 1 Samuel, verso 3. Estamos chegando no final. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição. Tudo, diga tudo. Toda a igreja agora, tudo. O que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Não traga nenhum boi para sacrificar, porque eu não pedi. Quem está entendendo? Não faça o que Deus não pediu para você fazer. Não, eu vou lá com fulano. Qual foi a instrução que você recebeu? Qual foi o conselho que você recebeu? Se a gente recebesse R$2, porque R$1 é moeda, de conselho, a gente estava com uma boa grana já. Mas para que servem instruções, irmãos? Para direcionar o povo.
para que o povo não caia em armadilhas, para que o povo não peque, para que o povo seja feliz, para que a gente veja as famílias alegres, os casais se amando, os jovens caminhando em vitória, crescendo, Deus usando. É para isso que serve instruções. E a maioria das pessoas não seguem instruções. São até legais, são pessoas bacanas, sabe? Que a gente enxerga um potencial enorme em cada um. Cada um tem um potencial. Cada um tem um talento, porque a Bíblia diz que Deus é que distribui os dons. Cada um tem. Mas o que atrapalha? O pecado da desobediência. Trava tudo, bloqueia tudo, impede tudo. Aquela pessoa que era para estar próspera, não está. Aquele outro que era para estar casado, não está. Aquela irmã que era para estar com uma família abençoada, não está. Porque não leva em consideração as instruções do profeta. Não levam. Não entende que a gente não tem por que ficar dando direção. Você vai para lá, você. Não é isso. É Deus que levanta profeta para isso. Seja ele como for. Seja João Batista, que comia, diz a Bíblia que ele se vestia estranho. Minha mel, gafanhoto. Vocês conhecem João Batista? Mas era profeta. O que ele profetizava acontecia. Entende? Tira o olho da pessoa. Coloca o olho na palavra. Tira o foco do homem e se concentra nas promessas. Porque seja quem for o teu profeta, se ele está falando, obedece. Porque Deus vai te honrar. Quem nos honra é Deus. Eu vou obedecer só para me verem como bonzinho. Não. Quem honra você é Deus. Quem honra o homem é Deus. Quem abre porta é Deus. Quem fecha a porta é Deus. É tudo Deus. Nós só somos o canal de Deus. E eu termino voltando rapidamente aqui em 1 Samuel 12, do 20 ao 25. Respondeu Samuel: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Samuel estava dizendo: olha, de fato vocês desobedeceram, vocês pecaram, mas deixa eu te dar um último conselho: não se desviem, não saiam da presença de Deus, não saiam da casa de Deus, não deixe de servir a Deus, pelo contrário, sirvam de todo o coração, porque foi derramado um sangue precioso, que tem poder de nos lavar, que tem poder de nos purificar. Purificar quem? O pecador. Eu, você. É para isso que foi derramado esse sangue. Samuel está dizendo: vocês erraram feio. Feio. Eu falei para vocês, se vocês e o rei que vocês pediram, erraram pedindo, já começou errado. Porque Deus estava conduzindo vocês. Ficaram com inveja dos outros povos. Inveja dos inimigos. Eles têm rei, nós queremos um rei. Foi isso que eles fizeram. Não tem inveja. Não inveje os outros. Deus tem algo específico para você. Não queira o que é dos outros, porque não se encaixa na tua vida. Sabia? Não se encaixa. O que se encaixa na tua vida? O que Deus tem para você. E isso é perfeito. Invejaram. Eles têm rei. Nós queremos um rei. E preste atenção. Sabia que às vezes, de tanto a gente insistir, Deus dá? Foi assim com Saul.
Nós queremos. Nos dá um rei, nos dá um rei, nos dá um rei. Cadê o nosso rei? Queremos um rei. Deus falou, eles querem tanto rei? Tá bom, Samuel. Eu vou dar um rei para eles. Depois que o rei fez besteira, depois que o povo estava na pior, Samuel falou, vocês erraram desde o início, pedindo o rei. Porque sabia que tem coisas que a gente nem precisa pedir. Deus já sabe. A Bíblia diz em Salmo que ainda a palavra nem chegou à boca e Deus já conhece. Deus já sabe. Mateus 6 também diz que o Senhor sabe daquilo que a gente precisa. Amém? Versículo 21. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará. Diga amém. Pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. E considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Você já analisou a tua vida? O que Deus já fez em nós? Da onde Deus nos trouxe? Quem nós éramos? Nós não merecíamos nada, irmãos. Nenhum de nós é merecedor. A Bíblia vai dizer, não é por causa de vocês, é por causa do nome dEle. É por causa do amor dEle, da graça dEle. Porque nós mesmos não merecemos. Mas você já parou para pensar o que Deus já fez por você? Em você? O tamanho da sua misericórdia? Da sua graça, do seu amor, do seu cuidado? Porque a gente erra tanto, irmãos. Tanto. Que a gente olha para nós só o amor de Deus. E a instrução essa noite de Deus para você, não desista. Não pare. Ainda que tenhamos errado, ainda que estejamos em erro, ainda que você entrou por essas portas aqui, ó, pensando assim de você, eu não mereço. Sou desobediente, sou ingrato. A Bíblia diz para você, não desistam. Ainda que vocês fizeram todo esse mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor. Sirvam ao Senhor de todo o coração. Sejam fiéis ao Senhor. Mesmo depois dos erros, mesmo depois de tudo, ainda há esperança para você. Ainda há solução para a nossa vida. O mesmo Deus que nos amou, que se entregou por nós, Ele é o mesmo Deus que continua nos amando. Como é que eu faço então? Acerta, decida, obedecer. A tua carne não vai querer obedecer, o teu ego não vai querer obedecer. Você vai achar assim, eu acho que eu sei, que eu entendo, eu sei por onde ir, eu sei como fazer, eu sei o que é melhor para mim. Isso é mentira do diabo. Mentira. Isso é um laço para que você continue amarrado, preso, para que você não prospere, para que você não cresça, para que você não conquiste, para que você não avance, para que você não tenha alegria. Porque a verdadeira alegria está em obedecer a Deus. Não importa o que você conhece de Bíblia, se você sabe orar, se você é isso, não importa. Deus está dizendo para você, tão somente me obedeça. Se você conhece um versículo da palavra de Deus, coloque ele em prática na sua vida.
não importa quanto tempo de cristão, não importa por onde você passou, não importa tudo que você sabe, Deus só quer que a gente obedeça. Por isso que tem alguém nos instruindo, pelo amor dele. Pelo seu amor. Verso 25 está escrito assim: todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Se coloque de pé nesse momento.